pessoal, tudo bem com vocês? Para começar o nosso 2016 com o pé direito, eu trago essa maquiagem esfumada em tons opacos, bem esfumada do jeitinho que a gente gosta e com um batom mais amarronzado, bem marcado, para dar aquele toque final na maquiagem. Então vamos aprender? Vamos começar com a sombra Foxy da Naked 2 e um pincel aplicador de sombras desse mais comumzinho que a gente tem. E a gente vai aplicar nessa região abaixo da sobrancelha, em toda a extremidade, até para dar uma disfarçadinha naqueles pelos que a gente não gosta, aqueles pelos indesejáveis, que não deu tempo da gente tirar às vezes. E aí a gente vai aplicando e espalhando essa sombra em toda essa região. Depois a gente vem com o pincel de esfumar. O pincel de esfumar, ele é da Quem Disse Berenice também. E essa sombrinha marrone é um marrom mais friozinho, um marrom mais semelhante ao tom da pele. E aí a gente vai marcar o côncavo, vai demarcar toda essa região do côncavo e ele vai ajudar bastante pra gente deixar aquele esfumado perfeito por ser um marrom um pouco mais claro. Então ele vai dar um degradê bem legal com o marrom mais escuro que a gente vai usar depois e o tom da nossa pele. Então vai ficar bem legal esse tom de marrom aí e aí a gente vai desenhando o formatinho do côncavo com a mão bem levinha pro esfumado ficar bem bonitão. Depois a gente vem com a sombra Foxy da Naked 2, da paletinha da Naked 2 e também com um pincelzinho aplicador, esse pincel inclusive é da própria paleta. E a gente vai iluminar, é uma sombra mais opaca, a gente vai iluminar toda essa região que ficou sem passar o marrom. E a gente vai espalhando essa sombra, aplicando essa sombra também com a mão levinha, aplicando várias camadas até ficar da corzinha que a gente quer. Lembrando que esse tom deve ser um pouquinho mais claro que o tom da nossa pele para ele aparecer. E aí a gente vai iluminando essa região toda aí para nossa maquiagem e tomando forma. Depois a gente vem com o pincelzinho esfumador Pro da Make Be, que é um que eu amo usar, uso em todos os meus vídeos, e essa sombra Cinnabar. A Cinnabar da Mary Kay é um marrom mais quente. E aí a gente vai marcar o côncavo, ele vai realçar um pouquinho mais. Mãozinha leve, pouco produto no pincel pra gente deixar esse esfumado bem perfeito. Depois a gente vem com o pincelzinho Eye Definer da Mary Kay. Ele é um pincel com uma definição maior, mais pontudinho, mais preciso. E essa sombrinha Blackout da Naked 2 a gente vai aplicar em todo esse cantinho aí da nossa pálpebra. E com bastante cuidado, e aplicando de pouco em pouco produto. A gente vai aplicar essa sombra no cantinho. Inicialmente vai ficar bem marcado, mas depois a gente resolve isso e deixa a maquiagem mais esfumada. A gente vai aplicar quantas camadas a gente vê que é necessário até ficar bem carvãozinho, bem pretinho. E só nessa região aí você vê que a gente extrapola um pouquinho só para a pálpebra fixa. Depois a gente vem com esse esfumador, o pincel esfumador da Macrylan, ele é um diâmetro um pouquinho menor. Eu volto com a mesma sombra e vou reforçar a cor desse preto com a mesma sombrinha Blackout da Naked 2. A gente vai reforçar o preto na mesma região. Em seguida eu peguei o pincel da marca King, o pincel número 809, e com a sombra Cinnabar da Mary Kay, eu fui tirando toda a marcação da minha sombra preta. Então com a mãozinha mais leve, com pouco produto de cada vez, a gente vai tirando toda essa marcação da lateral, das bordas da sombra preta, que é o que deixa o esfumado bem feito, bem bonito, valoriza bastante e dá esse efeito bem de maquiagem profissional, maquiagem bem feita. Então a gente vai passando nas bordas, vai vendo onde está mais marcado, vai esfumando sempre com leveza na mão e pouco produto no pincel. Esse é o segredo. Com o pincel esfumador Pro da Make Be, a gente vai voltar com a sombra Cinnabar, que a gente usa ela muito durante essa maquiagem. Pouco produto no pincel, a gente vai esfumar toda essa borda onde a gente usou o pincel anterior. E com a mãozinha bem leve também, com muito pouco produto no pincel, a gente vai finalizar o esfumado. Com a caneta delineadora da Make Be, eu fiz um traço mais fininho, optei por não fazer o delineado de gatinho. Fiz um delineado mais fininho para valorizar mais, para a gente conseguir ver melhor a sombra. E o delineado tá aí mais para acompanhar essa maquiagem, para finalizar, para dar um efeito legal, mas sem ficar muito evidente, muito destacado. Quero destaque para nossa maquiagem esfumada, poderosa e opaca.
Depois a gente vem com o pincel Eye Definer, a gente volta com esse pincel e a mesma sombra preta que a gente usou e reforça um pouquinho o cantinho preto dessa sombra. Se você não quiser reforçar, quiser deixar um pouco mais suave, também pode. Eu preferi reforçar para o preto ficar mais evidente. E eu volto com o pincel da Kingney, porque como eu passei o preto, eu acho que ficou um pouquinho marcado. E só dei uma refeita ali naquele esfumado, eu tirei, né, aquela marcação que a gente já tinha tirado antes. E com essa esponjinha que eu tô adorando, eu peguei o corretivo e limpei toda essa região abaixo dos olhos. Acaba que durante a maquiagem cai um pouquinho de produto aqui e ali e fica um pouquinho sujo. Então, antes da gente finalizar a parte inferior da raiz dos cílios, passar rímel, lápis, esfumar, eu gosto de dar uma limpadinha para ficar bem bonito, não ficar nada para trás e não ficar com efeito de olheira. Então, é bom fazer isso, dar uma limpadinha, passar corretivo ou até mesmo a sua base, tom da sua base da cor da sua pele. Vim com o lápis Red Stick preto da Capricho, super pigmentado, muito bom, muito baratinho. Passei na linha d'água quase toda, deixei só o cantinho mesmo livre. E também passei na raiz dos cílios inferiores. Mas na raiz dos cílios inferiores eu já optei não passar em toda a extensão da raiz dos cílios. Passei mais ou menos um tanto de 2/3 da raiz dos cílios, ou até metade também pode, dependendo do tamanho dos olhos. Uma observação também, se você quiser passar o lápis branco ou cor de pele na linha d'água ao invés do preto, também pode dar uma aumentada legal nos olhos e também dar uma diferenciada na maquiagem. Você pode optar tanto pelo preto quanto pelo lápis mais clarinho. E para tirar a marcação desse lápis, essa definição do lápis, eu vim com uma esponjinha bem comumzinha dessas baratinhas que a gente compra pacotinho. E voltei com a sombra Cinnabar, que é a sombra coringa dessa maquiagem, e esfumei toda essa região em cima do lápis, com a mão levinha, gente. Pincelzinho aplicador de sombra mais fino, usei a sombra Bouticol da Naked 2, da paletinha da Naked. É uma sombra com uma cintilância maior, então nessa região do canto interno dos olhos eu dei uma iluminada legal para dar uma luz na nossa maquiagem. Máscara de cílios da Tracta, muito, muito boa, o aplicador é excelente, estou adorando ela, não conhecia. E eu apliquei, não caprichei muito no rímel, porque a gente vai colar cílio, a gente colou o cílio, ficou bem bonito, bem realçado. Então eu passei, eu gosto, gente, de passar, vocês já viram nos meus outros vídeos, eu gosto de passar a máscara de cílios antes de colar o cílio postiço, porque eu acho que prepara o cílio e acaba que ajuda a colar um pouco, a grudar um pouquinho o nosso cílio natural no cílio postiço. Embaixo eu caprichei mais no rímel, na máscara, eu acho que realça muito e ajuda a aumentar, a valorizar mais o nosso olhar. Eu usei o cílio da marca Kiss, é o All Naturale, tamanho 03, meu preferido, sou apaixonada por ele. E a gente passa a cola, espera uns 30 segundinhos para a cola secar um pouco. A gente posiciona o cílio, começando junto com o nosso cílio natural e terminando junto com o nosso cílio natural. E aí a gente vai, encaixa com muito cuidado, cola e dá uma apertadinha para você unir o seu cílio natural com o cílio postiço. Então, com muito cuidado, muita calma, é super tranquilo colar o cílio. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa produção, dessa maquiagem bem glamourosa para o nosso 2016 começar com tudo. Se você quiser trocar o tom da boca, colocar um batonzinho mais nude ou outra cor, fique à vontade. Um beijo bem grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!